Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e essa que é uma aula muito importante porque nós vamos estudar ela, a temida bioquímica. Na verdade é uma aula de introdução à bioquímica, justamente porque a grande maioria das pessoas quando escuta ou quando lê a palavra bioquímica já fica apavorada. Mas a ideia dessa aula é justamente tirar esse pavor de vocês e fazer aquele grande mapa conceitual para que você possa, a partir daqui, estudar todas as substâncias químicas, seja ela orgânica ou inorgânica, para daí você se especializar e ser um mestre em bioquímica, que é uma matéria que eu confesso não é tão barbada, tão fácil assim. Mas se você entender desde o início, você não vai, sabe, ter aquele ranço para essa matéria, tudo vai começar a fazer sentido. Então a ideia dessa aula é justamente falar o que é, quais são as suas aplicações, a importância, ver quais são os elementos químicos que estão nos seres vivos e aí sim as substâncias químicas que são estudadas dentro da bioquímica. Depois disso eu ainda vou apagar e vou mostrar para vocês no próximo quadro as subdivisões e a função de cada um desses elementos que é fundamental para o teu sucesso. Então, vamos lá, gente, falou em bioquímica, bio é vida, química, então é a química da vida, sim, chega a ser romântico, né? Mas em outras palavras nós podemos dizer que bioquímica é a química, é o estudo da química relacionada aos seres vivos. Ora, você sabe, se é ser vivo, segundo a teoria celular, possui pelo menos uma célula. Seja uma bactéria, ou seja um organismo multicelular como nós. Eu não vou entrar naquele mérito daquela grande famosa discussão que diz assim, vírus é vivo ou não é vivo? Eu, particularmente, considero os vírus como não vivo porque eles não possuem célula. Mas uma linha de pesquisadores considera sim os vírus como seres vivos. Mas não vem ao caso nessa aula. Inclusive nós temos uma aula sobre vírus que a gente se aprofunda um pouco sobre isso. Mas nesse momento, então, vamos lá. Célula, ser vivo. Gente, dentro de uma célula existe uma grande complexidade, como se fosse um universo cheio de reações acontecendo lá. Lembra, a respiração celular está acontecendo lá, síntese de proteína está acontecendo lá, tudo. Pessoal, no nosso corpo, imagina, nós temos trilhões de células. Em cada uma delas está acontecendo ali as suas devidas reações. Então, trouxe um universo gigantesco que tem dentro de algo microscópico, que é a nossa célula. Então nós estamos imaginando, quando a gente está estudando bioquímica, nós estamos vendo isso, um mundo microscópico. E olha que doideira os cientistas, os pesquisadores que estudam essa área, para eles conseguirem fazer as descobertas. Mas sim, é muito importante. Veja a aplicação. Indústria alimentar. Ora, se tu está estudando um alimento, tem que ver toda a parte química daquele alimento, bioquímica, se há o prazo de validade, tudo. Então tem um estudo, vários estudiosos bioquímicos da indústria do alimento, farmacologia, para fazer medicamentos. Ora, um medicamento ele atua em alguma reação do nosso corpo. Pensa assim comigo, poxa, tu está com dor de cabeça, puxa, dá aquela dor de cabeça doida que a gente tem às vezes, aí tu vai pegar, vou tomar um paracetamol. Ah, tu toma um paracetamol e tu acha que esse paracetamol vai atuar somente aqui na dorzinha de cabeça? Não, ele é absorvido e ele atua no corpo inteiro. Claro, cura a dor de cabeça, mas sempre, todo medicamento tem um efeito colateral. Ok? É impossível ele não ter. Ele cura uma coisa, mas ele está atuando em várias outras. Então tudo tem um efeito colateral. Mas também não vamos entrar ao mérito disso. Na fisiologia, você vai ver nas nossas aulas de fisiologia, qualquer uma das aulas de fisiologia, a gente tem que ter um conhecimento prévio de bioquímica. Assim como microbiologia, as pessoas que estudam, os pesquisadores que trabalham com bactérias, com vírus, que inclusive é aquela discussão famosa, ou que com fungos, né, unicelulares, toda a parte microbiologia, também você tem que ter uma aplicação muito grande da bioquímica. Inclusive até na agricultura. Porque pensa, gente, tudo, na verdade, todos, tu está estudando ser vivo, vou fazer uma plantação. Então você estuda como é que é a fisiologia daquele organismo, daquela planta, consequentemente você tem que conhecer a bioquímica. Então é uma ciência muito ampla. Por isso que nós geralmente estudamos primeiro a bioquímica, para depois começar a estudar a fisiologia, para depois estudar, enfim, as partes macro dentro da biologia. Ok? Bom, agora olha só. É muito importante você saber que os átomos, obviamente, que formam
as moléculas. Agora, se nós estamos falando de seres vivos, você tem que se lembrar desses átomos aqui. NCHOPS ou N-CHOPS. Tem gente que gosta de pegar o N e colocar aqui, fica CHOMPS. Tanto faz, como ficar melhor para você. Mas então, olha, nitrogênio, carbono e hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Pessoal, são esses átomos aqui que compõem 98% de um ser vivo. Ou seja, se tu pegar agora, tu vai dar uma pausa nesse vídeo, vai pro espelho e olha e fala, 98% do que tem aqui é N-CHOPS. Fundamentalmente é isso, pessoal. Tanto é que tu fala, pô, embaralha esses átomos aqui, você forma esses compostos. Por exemplo, a água, bom, a água, H2, ó, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, forma a água. E aqui vem uma grande curiosidade, uma coisa interessante até para a gente estudar e para vocês fazerem a anotação. Substâncias químicas dos seres vivos. Bom, é o que a gente estuda em bioquímica. Na bioquímica, claro, a gente tem que ter o conhecimento dos átomos e tudo mais. Mas quando estudamos bioquímica, nós estudamos a água, proteína, lipídio, carboidrato, ácido nucleico, sais minerais, vitaminas, que no próximo quadro eu vou falar para vocês. Mas olha que interessante. O teu corpo, volta para o espelho, chega lá e olha para ti. Né? Dá aquela pose assim e vê. Ali, no que você está vendo em você, existe aproximadamente 75% de água. Sim, gente, isso é uma média dos seres vivos, mas vamos pegar nós como exemplo. 70 a 75% de nós é água. Doideira, né? Mas é verdade. Outra, ó, proteína. Água é inorgânico. Volto a dizer, no próximo quadro eu vou explicar para vocês. Mas proteínas, o que difere eu de vocês não é a água. A água é H2O para todo mundo. Agora as proteínas, de acordo com o meu DNA, eu vou fabricar proteínas ligeiramente diferentes das tuas. Por isso que meu cabelo vai ser diferente, a cor do meu olho, a cor da minha pele vai ser diferente, porque nós temos proteínas sintetizadas de acordo com nossa informação genética, o nosso DNA. Então, aproximadamente 10 a 15% somos proteínas, lipídios 2 a 3%, lembrando que isso é uma média, óbvio que vai ter gente que vai ter muito mais, outros muito menos, mas em média, carboidratos temos aí 2% também, ácidos nucleicos muito pouquinho e outras substâncias menos ainda, bem pouquinho. Claro, pessoal, lembre-se, isso é uma coisa até romântica de pensar também, nós somos formados basicamente por água, e não, olha, nota isso também, não se conhece vida independente da água. É ser vivo. Mas professor, tem um ratinho que vive no deserto e ele não bebe água, quase, ou bebe uma vez lá. Bom, ele precisa de água. Ele é adaptado. Existem seres vivos que conseguem sofrer um grande estresse hídrico, passar muito tempo sem beber água, sem utilizar água e sobreviver. Adaptação, seja uma planta, um cactus, seja um ratinho do deserto. Mas, sobretudo, é ser vivo, depende de água. Por isso que a gente fala que é a molécula da vida. Beleza? Então, gente, olha só, para ficar bem tranquilo isso aqui como uma introdução, eu vou apagar agora e vou colocar substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, vou falar cada uma para vocês, a função delas, para você fazer um mapa conceitual. Aí tu já sabe, pô, então é tudo isso que tem de bioquímica? Então é tudo isso que eu tenho que estudar, ok? Então fica ligado que o quadro vai mudar. Feito! Repara que na mudança de quadro ou no início da aula, eu fico abaixado, não apareço, justamente para dar tempo de vocês copiarem o quadro, sem eu estar ficando na frente, senão eu fico todo o tempo aqui na frente, não dá, vocês ficam naquela, pô, professor, vai chegar pro lado, é isso aqui, fica a aula inteira nessa situação. Então, a ideia, gente, sempre quando eu abaixar, copia tudo, porque durante a explicação, vocês vão fazendo só algumas notas extras no material de vocês. Então, como é que está dividido esse quadro? Pessoal, os compostos ou as substâncias inorgânicas e os compostos ou substâncias orgânicas. É claro que, como é uma aula de introdução, eu vou apresentar cada uma delas, falar algum aspecto que é importante, mas para o seu aprofundamento, você vai ter que estudar depois somente a aula de água, depois somente a aula de sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas. O que é importante você saber é que dentro da bioquímica nós dividimos os compostos em orgânicos e inorgânicos. E aqui, normalmente, alguns alunos caem numa pegadinha. A pergunta seria, todo composto que tem carbono é orgânico? O aluno, claro que sim, química orgânica, tem composto, tem carbono, é orgânica. Mas não,
Todos os compostos orgânicos possuem carbono, mas existem alguns compostos, algumas moléculas, por exemplo, que possuem carbono, mas não são orgânicas. Por exemplo, dióxido de carbono. O CO2 tem carbono e não é orgânica. Então não caia nessa aí, beleza? Vamos lá. Compostos inorgânicos. Existe a água, como eu já falei para vocês, todo ser vivo depende, 75% do nosso corpo é água. Se tu pegar uma mãe d'água, 98% mãe d'água é medusa, água viva, 98% dela é água. Mas todo ser vivo tem um pouco mais ou um pouco menos. E a água é muito importante porque é o solvente universal. Várias reações químicas dependem da água. Ela também é moderador de temperatura, sim. A água ela mantém também a nossa temperatura. Pessoal, tem adesão, coesão, fundamental. Assistam depois a aula especificamente de água. Sais minerais. Aqui eu não coloquei as funções, senão eu ia ter que ter uma tabela de muitas funções. Sais minerais, pessoal, eles estão participando do esqueleto, eles participam para atuar no metabolismo. Tem muitas funções e diferentes funções. Eles são fundamentais para o nosso corpo também. E claro, você vai ter que assistir a aula específica de sais minerais para ver quais são aqueles vários sais minerais, a fonte alimentar para você adquirir ele e a função, ou melhor, o que acontece no nosso corpo se a gente não tem esse sal mineral. É assim que a gente estuda o composto inorgânico, sais minerais. Agora entrando nos compostos orgânicos. Lembrando, compostos orgânicos possuem carbono, mas nem todo composto, toda substância que possui carbono é orgânica. Não te esqueça disso. A primeira que eu vou falar para vocês é as proteínas. Gente, depois da água, que é inorgânica, a substância mais abundante no nosso corpo são as proteínas. Dentre as orgânicas, as proteínas são as mais abundantes, como eu mostrei no gráfico aqui para vocês no quadro anterior. Então tem também várias funções, como estrutural, poxa, cabelo, unha, pele, queratina, é uma proteína estrutural. Função energética, por mais que a nossa principal fonte energética sejam os açúcares e depois os lipídios, também as proteínas podem ter essa função. Defesa, os anticorpos que nós produzimos são proteínas. A função enzimática, eles são proteínas, enzimas são proteínas que atuam possibilitando, acelerando reações. Você também, ao assistir a aula de proteína, eu explico cada uma delas detalhadamente. Função hormonal, insulina, glucagon, são hormônios proteicos, são proteínas também. É uma aula muito importante vocês estudarem proteínas, é fundamental e importante. Tanto é que a gente estuda as proteínas. Depois temos uma aula de síntese de proteínas, que é formação, tem a tradução, transcrição, toda aquela loucura que eu acho lindo que acontece dentro da nossa célula. Proteínas. Agora aqui, carboidrato. Carboidratos são os açúcares. Açúcares, nem todo carboidrato é doce. A gente se é doce, se é açúcar é doce. Açúcar é um tipo de carboidrato, mas nem todo carboidrato é doce. Tem função estrutural e também função energética. Muitas vezes a gente só fala, açúcar só tem função energética, carboidrato. Não, também tem função estrutural. É o caso do exoesqueleto dos artrópodes. Lipídios. Gente, lipídio é as gorduras. Tem vários tipos de lipídio. E eles também têm várias funções. Nós temos uma aula, claro, especificamente sobre lipídios. Mas isolante térmico é uma função. Reserva energética, função fundamental para a nossa espécie. Sobretudo não hoje, mas os nossos antepassados que comiam uma vez, às vezes ficavam uma semana sem comer. A membrana plasmática ela é formada basicamente por uma bicamada de fosfolipídio. Lipídio, tranquilo? Então, gente, é fundamental os lipídios. Função hormonal também, estrógeno, testosterona e várias outras funções que, claro, você para se aprofundar teria que assistir a aula de lipídios. Outra, os ácidos nucleicos são compostos orgânicos. Professor, sim, o que são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Pessoal, aqui, ó, poderia até colocar aqui, ó, DNA e RNA. O que o nosso DNA faz? Ele guarda informação genética. O RNA, ele pega essa informação genética e vai levando até o citoplasma para formar as proteínas. Lembra que eu disse antes na aula para vocês? O que diferencia a gente são as proteínas. Mas tá legal, são as proteínas. Mas o que tem a ver o DNA? Horas. De acordo com o nosso DNA, com a nossa informação genética que está sendo armazenada no DNA, nós produzimos proteínas diferentes. E por isso nós somos diferentes. Estou batendo nos dias aqui. Tranquilo? Então ácidos nucleicos são esses. Eles guardam a informação genética e também passam adiante.
Se um dia, se você já é pai ou se já é mãe, ou se um dia vai ser pai ou vai ser mãe, o seu material genético, a sua informação genética vai ser passada para uma próxima geração. Quem é que faz isso? Também o nosso DNA. Vitaminas, gente, é outra que tem muitas funções as vitaminas, mas sobretudo elas atuam fazendo a regulação do nosso metabolismo. Por isso que é semelhante, quando a gente estuda vitamina, é mais ou menos semelhante quando a gente está estudando sais minerais. Você vê, essa é a vitamina, essa é a fonte de alimento. Se tiver faltando essa vitamina, causa o quê? Aí tem várias causas. Por exemplo, se tu não tomar vitamina C, que pode ser pequenas quantidades, mas se você não tomar, você tem escorbuto, que começa a apodrecer literalmente a mucosa devido à fabricação de colágeno e tudo mais. Você vai ter que assistir a aula de vitaminas para se aprofundar, que é uma aula muito grande. Mas pessoal, esse é o resumo. Introdução é isso. Eu sempre aconselho, não importa o conteúdo que você vai estudar, assista uma aula, faça uma leitura sobre introdução ao assunto. Por quê? A partir disso você faz um mapa conceitual. Você sabe, bom, eu estou estudando, por exemplo, lipídios. Se eu estou estudando lipídios, eu estou estudando a bioquímica de um composto orgânico. E falta o quê? Depois que eu estudar lipídio, já estudei tudo? Não. Tu ainda tem que estudar proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Para fechar os orgânicos, depois tem que ir nos inorgânicos. Por isso que é importante, você sabe o que tem que estudar, o que está estudando, o que falta estudar. Claro, nós temos todas essas aulas, todo o material de apoio, simulados, listas de exercícios, tudo, apostilas, tudo na nossa plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Assista lá que você vai ser extremamente bem-vindo na nossa plataforma, ok? Sem mais, não esqueço de nada, não esqueci de nada. Fica aqui para todos um mega abraço, bons estudos e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau!